Construção da paisagem. No nosso território, as comunidades humanas primitivas foram criando paisagens que primeiro facilitavam a caça e depois permitiram a pastorícia e possibilitaram a instalação permanente das populações devido à descoberta da agricultura. A preocupação do transcendente frente à morte, a dependência do homem das forças da natureza e a importância da fecundidade da terra no desenvolvimento das sociedades bem depressa se traduziram em marcas culturais na paisagem. Houve, em primeiro lugar, que alargar as culturas agrícolas e pastagens, manter e até aumentar o fundo de fertilidade das terras, conjugando a natureza do solo e o clima com a técnica pressionada que estava a comunidade humana com o crescimento populacional. Em segundo lugar, havia que responder às inquietações do espírito, relembrar as lições do passado, seguir o exemplo dos antepassados e dialogar com as divindades que regiam o tempo e os ciclos naturais e desencadeavam as forças da natureza. Estas necessidades deixaram marcas simbólicas na paisagem, que era, portanto, organizada no sentido de uma ordem cósmica e exaltante das forças que presidiram a instalação do homem no paraíso terrestre. A luz, a água, a fecundidade do sol e a vida traduzida na diversidade das suas formas. A ideia de Bel nascida da contemplação desta ordem estabelecida em função do homem e por ele constantemente recriada após a expulsão do Éden, procurando resolver as necessidades da subsistência e do recreio, tendo sempre em mente a memória do paraíso perdido, tem sido a utopia de gerações sucessivas. Foram assim nascendo as paisagens em socalcos, as de montanha, as colinares sabiamente compartimentadas, as de lesírias e terras baixas, as dos extensos montados e as estépicas dos grandes espaços abertos. Nelas foram surgindo os lugares, as aldeias, as cidades, as quintas, os pomares e as hortas, que justificaram que a paisagem primitiva de subsistência se transformasse gradualmente numa paisagem cultural. As quintas constituíam pequenos mundos onde as necessidades do utilitário se ligavam ao prazer de viver e ao prestígio social. A mata, a horta, o laranjal e o jardim ocupavam espaços bem limitados, mas articulados entre si, onde a produção se ligava intimamente à contemplação em lugares íntimos e amenos. A água nascida nas fontes, conduzida através de minas, recolhida nos tanques, possibilitava a exuberância da vida nesses lugares onde se recriava o paraíso terrestre. Nas paisagens mais meridionais, em redor dos aglomerados urbanos, para além das quintas de recreio, surgiram anéis concêntricos sucessivamente de hortas e pomares, olivais ferregiais e vinhas que constituíam um todo espacial e social com o aglomerado urbano. Nas paisagens setentrionais, no litoral, dada a fertilidade das terras, dos vales e a maior densidade demográfica, os sistemas agrícolas conduziram à dispersão das casas e a uma zonagem bem vincada da paisagem. Nestas paisagens é o quintal que, de certo modo, substitui aqueles anéis envolventes. Nas cidades mais importantes, o Horto Pomar ocupou e ainda hoje ocupa espaços significativos, tendendo hoje a retomar o lugar primordial na cidade moderna. A organização em quarteirões permite que sistematicamente no seu interior tenham surgido, até praticamente aos nossos dias, hortas, pomares e mais raramente jardins. Durante muito tempo, a expansão urbana fez, principalmente fora das muralhas, ao longo dos caminhos de penetração, mantendo nos espaços intersticiais hortas, pomares, ferregiais e olivais. As quintas, dada a sua estrutura mais erudita e devido à maior importância social dos seus proprietários, resistiram durante bastante tempo à avalanche das novas construções e só nos nossos dias se verifica a sua sistemática destruição com graves prejuízos para a cidade. A morte da paisagem. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia vem desde há séculos melhorando as condições de vida das populações e aumentando a esperança de vida da espécie humana. No entanto, o progresso não tem permitido que as nações do terceiro mundo acompanhem tal melhoria e o mesmo vem sucedendo a camadas populacionais cada vez mais numerosas, nascidas nos países desenvolvidos ou a que eles acorrem à procura de trabalho e de condições mínimas de existência. A Revolução Industrial, se por um lado veio resolver muitos problemas no âmbito da saúde, do trabalho e dos alimentos de que depende uma melhor qualidade de vida, tem por outro lado provocado a exaustão de recursos e a desertificação de vastas áreas do planeta, gerando injustiças flagrantes, desequilíbrios demográficos, calamidades físicas e desastres ecológicos. Os problemas que afetam o nosso planeta são em grande medida provocados pelo crescimento económico dos países ricos, que tem causado desequilíbrios sociais, concentração de populações marginais nas grandes cidades, despovoamento dos campos e originando uma caótica situação nos países do terceiro mundo, onde ao lado das marcas do chamado progresso, tais como autoestradas, arranha-céus, aeroportos, surgem a fome, a desertificação progressiva e o desemprego, simultaneamente com o abandono das culturas tradicionais de subsistência e a destruição sistemática dos recursos naturais.
O equilíbrio ecológico e o potencial biológico de muitos territórios já foram de tal maneira afetados, quer nos países desenvolvidos, quer nos mais pobres, devido nos primeiros ao abandono forçado dos campos, à agroquímica, à expansão urbana indiscriminada e à construção arbitrária de infraestruturas. Nos segundos, ao desemprego e à exploração dos recursos até a exaustão. Podemos afirmar que a paisagem morreu, e essa morte é ainda para muitos o sinal do progresso. Os territórios onde a beleza e a capacidade de regeneração da vida resultavam do equilíbrio e harmonia das atividades humanas passaram a ser apenas o espaço inerte onde os interesses se degladiam ao serviço do crescimento da riqueza material no mais curto intervalo de tempo para satisfação de alguns. A indústria tem por objetivo a expansão dos mercados e a criação de solicitações universais para os bens por ela produzidos. A febre da competitividade e o necessário aumento dos bens produzidos faz esquecer sistematicamente as necessidades das populações mais carecidas, que abandonadas são segregadas dos mercados internacionais e vêm progressivamente dilapidados os recursos dos seus territórios. No âmbito da agricultura, pretende-se nos países desenvolvidos produzir o máximo, no mais curto intervalo de tempo, apenas em áreas de excepcional fertilidade. Tal política apenas tem servido para despovoar os campos, aumentar as monoculturas extensivas da floresta industrial, intensificar a agroquímica e sobrecarregar as grandes cidades de populações deslocadas. Nos países subdesenvolvidos, favorece-se uma classe de privilegiados à custa da grande massa da população que, após a destruição dos seus sistemas tradicionais de subsistência, se debate com a fome, as benesses de um progresso impossível de alcançar nas suas regiões e a vontade de sobrevivência obriga muitos a emigrar para o estrangeiro, onde os esperam os subúrbios sórdidos das grandes cidades. Tanto no espaço rural como no urbano as paisagens estão a morrer. A diversidade biológica e o equilíbrio natural das paisagens desaparece gradualmente e as comunidades que delas dependiam deixam de garantir a sua gestão. O território sem paisagens passou a ser apenas o suporte de atividades interessadas na exploração setorial dos seus recursos, tendo geralmente em vista objetivos de âmbito internacional. Em Portugal, ainda hoje, surgem paisagens equilibradas, de apreciável riqueza biológica e de beleza incontestável que estão a ser sistematicamente destruídas. A redução do número de espécies selvagens, quer animais, quer vegetais, e de formas cultivares tradicionais é devido à expansão das monoculturas florestais e cerealíferas e ao fomento da agroquímica, seguindo os propósitos da chamada industrialização ou modernização da agricultura. Este processo de modernização, para além da degradação dos solos, destrói a compartimentação dos campos, eliminando sebes, matas, arvoredo disperso, indiferente à zonagem natural que determina as potencialidades e a estrutura ecológica da paisagem. A generalizada desarborização do nosso país é, por conseguinte, uma consequência do processo de modernização em curso. À simplificação da paisagem assim conseguida corresponde sempre uma diminuição gradual da biodiversidade. Por sua vez, a agroquímica, exigindo espaços abertos de grandes dimensões e adubações intensivas, provoca nos regadios a salinização dos solos, rápida nos mais leves, sempre que não é possível a incorporação de matéria orgânica, pelo que também tem sido uma das causas da simplificação da paisagem e da sua correspondente desvitalização. Quer a política a nível nacional de ordenamento do território, quer a nível municipal, não tem impedido a desordenada e especulativa expansão urbana que se verifica no nosso país. Esta expansão, que tem ocupado áreas impróprias da RAN e da REN, não responde às necessidades sociais e culturais das populações mais carecidas de habitação e compromete o seu desenvolvimento cultural. O crescimento de determinados setores, como o terciário, tem-se feito à custa das áreas habitacionais e do comércio. A expansão urbana tem provocado o despovoamento de bairros tradicionais, exigindo uma volumetria excessiva nas novas construções, a demolição de edifícios e a degradação de espaços notáveis, a destruição de jardins e logradouros hortados, a ocultação de panorâmicas, o congestionamento de trânsito e a poluição do ar. As novas expansões urbanas, mesmo as melhor concebidas, raramente incluem espaços verdes, esquecendo-se que as áreas permeáveis